Pessoal, continuando o mesmo vídeo, tá? Tive que parar aqui, não deu pra pausar, então acabou encerrando e aqui a gente continua, tá? Seguinte, então parei em cargas positivas e negativas. Agora, próximo tópico, tipos de óxidos, tá? Então, esses tipos de óxidos são óxidos iônicos e óxidos moleculares, tá? Qual que é a diferença? Bem, tanto iônico quanto molecular vai ter quem ligado a ele? Ó, o oxigênio, sempre ligado a ele, tá bem? E aí, gente, qual que é a diferença? Então, quando eu sei que trata-se de um um óxido iônico? Quando os óxidos apresentam metal lá na sua composição, onde agora esse Y são os metais da tabela. E quando é o molecular? Quando agora esse Y vão ser os ametais da tabela. Aí eu tenho aqui a minha tabela, que já está bem rabiscadinha, e até eu vi que já está até demarcado, ó. Então, ó, se te ajudar, ó, esses caras daqui, ó, são os metais, tá? E esses caras daqui, ó, tá? São os ametais. Então, daí eu coloquei aqui, ó, metal mais ametal dá iônico, tá? Tudo bem, isso foi lá em compostos iônicos, como nós vimos no começo do ano. Agora aqui é o seguinte, quando que é um iônico? Um oxigênio ligado a esses caras aqui é um iônico. Um oxigênio ligado a esses caras aqui, que são o metal, o ametal, aliás, são os moleculares. Tá? Então, tem que ter uma tabelinha ali do lado para você saber classificar certinho um do outro, tá bem? Ok. E aí, gente, na sequência, como eu falei, o óxido é bem tranquilo, tá? Na sequência, eu coloquei as regras de nomenclatura para dar nome aos óxidos, né? Nós aprendemos dos ácidos, nós aprendemos das bases, né? E assim vai indo, tá? Então, vamos ver dos óxidos, como é que funciona, tá bem? Bom, a regra existem algumas regras, são assim, são fáceis de entender, tá? Geralmente você acompanha o número do oxigênio e o número do outro elemento que está ligado a ele. Tem algumas exceções onde eu coloco ali, tá? Então, por exemplo, vai ser sempre assim, ó, a quantidade óxido de e a quantidade do outro elemento, tá? Então vamos explicar como é que vai ser para ficar bem simples para você, tá? Então, coloquei aqui o primeiro exemplo. Eu vou apagar isso aqui. Olha esse primeiro exemplo que eu coloquei. Cl2O5. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou destacar esse cara aqui. Tá? Então, vamos lá? Como é que eu vou dar nome? Deixa eu só ver aqui no celular, gente. Como é que eu vou dar nome, então, para esse óxido? Gente, então, ó, a regra é bem simplesinha. Aí, ainda para ver no celular, tá? Então, vamos lá. Verifica. Foi, desculpa. Então, vamos lá, gente. A regra é o seguinte, verifica as quantidades, tá? Em vermelho, são 2 cloros. Em azul, são 5 oxigênios. Então, como é que é a regra? Começa sempre com a quantidade dos oxigênios e depois com a quantidade do outro elemento. Tudo bem? Então, ó, quantos oxigênios eu tenho? 5. Met, et, prop, but, pent. Então, a regra tem que ter, ó, conforme ali o material, óxido de, tá? Então, vai ser, o nome será pentóxido de quantos cloros? 2 de cloro. Tá? Então, são 2 cloros e pente, veja lá, são 5 o quê? Oxigênios. Então, veja as concordâncias
em relação à sua nomenclatura, tá? Então, pentóxido de dicloro. Veja ali na regrinha do material que é quantidade óxido de. Então, ó, aqui, ó, óxido de, veja, óxido de, que faz parte da regra. E aí você tem que verificar as quantidades. Pra cá, começa sempre com um oxigênio. Pentóxido, óxido de dicloro. Ok? Vamos pra próxima? Esse cara aqui, ó. O famoso CO2. Pessoal, como eu sempre falei em todas as aulas, sempre que tiver aqui o nada, né? A gente costuma falar nada, na verdade corresponde a um átomo. Então, não tem necessidade de colocar um, mas eu gosto, então põe lá, subentende-se que você tem um oxigênio, tá? Então vamos lá, começando pelo óxido ou pelo oxigênio, quantos? 2. Então é dióxido de quantos carbonos? 1. Então não tem de carbono, é carbono, óxido de carbono, tá? Veja que o 1 não alterou, certo? O di corresponde a 2, tá aqui. E aí, gente, mantém o quê? Mantém a regrinha de manter essa palavra óxido de, tá bem? Então, esta é a regra de nomenclaturas, tá? Quando que isso acontece? Quando tem algumas, quando geralmente tem altas quantidades, enfim, tá? Na verdade, as próximas regras vão ficar mais fáceis porque elas não vão mudar. Elas sempre vão ser daquele jeito. Agora, veja que aqui, ó, altera muito. Por exemplo, o próximo é o SO3, trióxido de enxofre, tá? Por exemplo, ali, Cl2O7. Então, heptóxido de dicloro, hept7. Tudo bem? E aí, N2O, monóxido de dinitrogênio. Vamos ver esse cara, que este é interessante. Então, vamos ver. Vamos colocar aqui N2O. Veja, da mesma forma, se você quiser, você coloca um aqui, mas não tem necessidade, tá? Então, aqui vai ser 1. Monóxido. Na verdade, tem sim, porque aí a gente vai ver a diferença. Boa. Vamos lá? Então, olha aqui. Lembra do carbono, que é 1? O que eu coloquei? Eu dei preferência ao di, tri, mono e tal para o oxigênio. Por quê? A gente tá trabalhando com óxidos, tá? Então, vamos focar em oxigênio. Então, ó, dióxido de carbono, 1. Agora aqui, ó, que coloquei? Um oxigênio. Então, para ele, veja que eu não comecei assim, oxigênio de nitrogênio. Não, para ele também tem regra quando é 1. É o que? Monóxido de nitrogênio, tá? Então, vamos só colocar aqui, ó, di é 2, corresponde a este cara. E o mono, então, mono é 1 e corresponde a este cara aqui, tá bom? Então, gente, ó, veja, mais uma vez, carbono, coloquei o nome carbono porque é um só. Agora aqui é 1, veja que eu não coloquei oxigênio de, por quê? Porque para o oxigênio tem essa regrinha. Então, mono, di, tri, ok, beleza, e assim vai indo, tá? Então ali, ó, por exemplo, ó, trióxido de nitrogênio, na próxima você vai vendo ali as diferenças, tá? Então, gente, isso aqui é a primeira regra com relação aos óxidos. Aí eu coloquei uma série de exemplos aí, tá bom?
para vocês entenderem, tá? Darem uma lidinha e darem uma olhada. Gente, é o meu cachorrinho, pra variar. Levaram uma surra agora e tá tudo certo. Bem, continuando, pessoal. Agora vamos lá. Agora tem uns casos que começam assim, ó. Óxido de sódio, tá? Óxido de cálcio, óxido de potássio, óxido de alumínio. Veja que agora eu mantenho muito essa palavra óxido de, óxido de. Eu já não trabalho mais com a quantidade de oxigênio. Como assim? Pente, mono. Tá vendo? Não começa. Começa com óxido de. Quando que eu uso esse exemplo, professora? Primeiro eu coloquei os exemplos clássicos aí no material de vocês, tá? Então vamos ver qual que é o critério. Se o elemento tiver uma única valência, ou seja, se houver somente uma forma de ligar-se ao oxigênio, então ele vai cair nessa regra, tá? Então, por exemplo, o sódio, o Na, o cálcio, o potássio, o alumínio e a prata, eles sempre vão ter essas cargas, tá? O sódio mais 1 e acabou, porque ele tá na família 1A, já expliquei pra vocês. Cálcio mais 2, tá? Potássio mais 1, alumínio mais 3, certo? Prata ele é mais 1. Então, esses elementos em específico, gente, sempre vão ter o quê? Carga, uma única valência, tá? Diferente dos outros que eu vou dar exemplo, que podem variar, que podem ter vários tipos, tá bom? Então, interessante. Professora, como é que eu vou gravar? Praticando isso, tá? Tem uns, sempre que vier com uma quantidade, por exemplo, ó, o trióxido de enxofre é o último da lista, antes de eu começar esse assunto. Depois tem o óxido de prata, aliás, óxido de alumínio, tá? Veja que o óxido de alumínio, ele é um Al2O3, tá? Eu vou colocar esse exemplo aqui no quadro. Antes disso, gente, alguma dúvida aqui, vocês me mandam no WhatsApp, tá? Ó, tô começando a usar a minha caneta vermelha agora e ficou tudo vermelho. Vamos lá. Ó, tem o SO3, tá? E aqui, nesse exemplo que eu entrei, tem o Al2O3. Olha como é que fica o nome para um e para o outro, tá? Aqui fica trióxido de enxofre. Ok? Já aqui fica óxido de alumínio. Então vamos lá. Veja, olha o que eu quero que vocês verifiquem. Quantos oxigênios? 3. Quantos oxigênios? 3. E olha como é que eu escrevo primeiro. Trióxido e o outro óxido de. Então, seguinte. Quais são os elementos, gente? Tem coisa que vai ter que decorar. Quais são os elementos aí? Tem algumas exceções que não seguem que não seguem a regra das quantidades. Quais são esses? Aqueles que têm a única valência. Quais são esses elementos que são ligados ao oxigênio? Sódio, que é o Na, cálcio, que é o Ca, potássio, que é o K, alumínio, que é o Al, e o prata, que é a Ag. Esses caras, se você tiver no metal, no óxido, tá? Eles vão seguir esta regra, gente. Óxido de. Se não tiverem esses caras, vai para trióxido de enxofre e volta aquilo que eu acabei de explicar quando eu comecei a falar sobre nomenclatura, tá bom? Então, tenha cuidado com esses detalhes, ok? Agora, tem outros elementos que têm quantidades que começam a variar, tá? Tem ferro 2, tem ferro 3, tem cobre 1, tem cobre 2, tá?
Então, veja que esses caras têm uma quantidade de valência a mais, tem uma carga a mais, eles são mais variáveis, tá? Então, quando isso acontece, tem uma regra, que isso a gente viu lá em regra de ácidos, que a gente volta a aplicar agora para óxidos, tá? Então, vamos lá. Ó, então, última regrinha aqui, gente. Tá? Óxido é só isso que complica. Você saber esses 5 elementos que são fixos. E o ferro e o cobre, eles são clássicos, eles são alguns, sabe, depois deles, acho que eles são os únicos assim que tem essa variância no número de valência, tá? Então, gente, ó, tem o ferro mais 2 e existe o ferro mais 3. Tem o cobre mais 1 e existe o cobre, gente, mais 2, tá? Então, veja que o ferro está variando de mais 2 para mais 3 e o cobre de mais 1 para mais 2. Então, variou, tem também aí uma forma de você dar nome, tá? Quando a carga é 2, a gente usava muito isso lá em ácido. A nomenclatura vai ter oso. Quando a carga é 3, a nomenclatura será ico. Ou seja, quem tiver menor carga sempre é oso, quem tiver maior, ico. Então, na mesma lógica, mais 1, oso, aumentou, mais 2, então ele é ico. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que então fica agora o nome disso? Então, desculpa, o primeiro cara aqui vai ser óxido ferroso, ok? E o de baixo, lembrando que esses caras estão no seu material. Óxido férrico. Aqui, óxido cuproso. E aqui, óxido cupríco. Ok? Então, essas são as regras, tá? Para os NOx, tá? E aí, ou outra forma aqui, né? Ou vou colocar em azul. Ou você pode chamar esse cara de óxido de ferro. Em números romanos, põe a carga. Óxido de ferro 3. Óxido de cobre 1. Óxido de cobre 2. Tá? Então, para esses caras, existem essas variações de nomenclatura. Tá bom, gente? Tranquilo? Dá uma lida, aliás, ler não, né? Dá uma olhada no vídeo, dá 2. Na terceira não entendeu, chama a professora que eu te explico, tá bom? Então, gente, é o seguinte, para encerrar o material, eu trouxe que aí cabe a vocês darem uma lida, tá bom? Selecionei alguns óxidos que a gente encontra no nosso cotidiano, tá? Então tem óxido de cálcio, tá lá na cal virgem, tem óxido de magnésio que tá lá no leite de magnésia, que também ajuda lá quando a gente não tá legal do estômago. O óxido de silício, que está presente na areia. O monóxido de carbono, que é aquele gás liberado, certo? Nas combustões incompletas, tá? Completa. Qual é o óxido liberado em combustões completas? CO2, pela reação de combustão. E quais são os óxidos liberados em reações incompletas? CO, ok? Que é o monóxido. Já o dióxido de carbono, então se a combustão dele gera CO2, esse é o cara que ao reagir com água pode gerar ácido, certo? Pode gerar ácido e dependendo das suas quantidades, quando é muito emitido no ambiente, pode ocasionar em chuvas ácidas, tá? Enfim, ele é aí um cara que é um integrante aí não muito legal para o meio ambiente, tá? O peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Esse é o cara onde eu quero fechar a aula, tá? Bem, quando eu falei no começo da nossa explicação, que a regra coloquei um Y e um oxigênio com carga -2, lembra?
Então, gente, a ideia é o seguinte, para o óxido, ó, tem que manter sempre, é um carimbo, que vai variar o Y, lembra que eu falei? Ou um metal ou um ametal, ou ele é iônico, ele é molecular. Qual que é a exceção? Exceção quando aquele oxigênio agora não é -2, onde ele vale -1. Nesta situação, eles são caracterizados como peróxidos, tá? E qual que é o peróxido clássico, que vocês vão ver sempre assim, cara, em livros, vestibulares, enfim, é o famoso peróxido de carbono, que nada mais é do que a água oxigenada, ok? Então, como é que é a fórmula molecular dele? Então, deixa eu apagar aqui, pessoal, só para apresentar a fórmula dele. Ó, então, ó, peróxido de oxigênio, tá? E aí, pessoal, eu quero que vocês me esperem por um minutinho que eu vou trazer algo para mostrar onde é que a gente encontra ele. Comprei essa semana com meu marido, aguenta aí. Cheguei, pessoal. Já trouxe o cara que a gente vai ver aqui na prática onde que a gente encontra. Então, primeiro, vamos lá. Fórmula do peróxido. H2O2. E é muito interessante, gente, que quando eu falo, assim, quando eu dou aula de balanceamento por oxirredução, eu sempre falo para os alunos assim, e aí, isso é água? Não. É água oxigenada? Não. Então, se é água, o NOx sempre é -2. Ó, cuidado, que isto é totalmente diferente disto, tá vendo? Deixa eu reforçar este cara aqui, ó. Tá? Ok? H2O, água, é diferente de H2O2. Isso aqui é a água, lá, contém 70% dentro do nosso corpo, enfim, sendo ela potável, ela é própria para consumo. Agora, cuidado com o H2O2. Quem que é? Então, ó, quem que é o H2O2? Então, primeiro aqui, Tô arrumando aqui o celular, gente, porque eu tenho que também colocar isso daqui. Então, vamos lá. Então, voltando. Cuidado. H2O2 é totalmente diferente de H2O. H2O é aquilo que compõe o teu corpo, 70%. Aquilo que potável é próprio para o consumo. H2O2 é outros 500, tá? Quem é o H2O2, ó? Tcharam! Se liga, água oxigenada. Quem é? Lê aí, ó. Peróxido de hidrogênio, não sei se dá pra ver, tá? Então é aqui, ó, tá aqui o peróxido de hidrogênio. Quem que é ele, gente? Ela é uma solução antisséptica, ok? Então, qual que é a diferença? Neste caso, ó, carga -2. No caso dos peróxidos, gente, carga -1, ok? Então, esta é a diferença. Gente, como eu falei, vou criar uma aula só falando sobre inox, tá bom? Para o nosso vídeo não ficar muito extenso e para vocês verificarem a diferença entre um e outro, tá? Então, como eu coloquei como um assunto complementar sobre óxidos utilizados no cotidiano, primeiro aceita isso. Qual que é a diferença do H2O2 para H2O? Carga, um é -1, o outro é -2. E aí a gente faz uma aula só falando sobre os NOx e cargas de cada átomo, beleza? Bom, gente, então é isso, tá? Esse é o peróxido, essa é a diferença, tá? Cuidado que o peróxido não é água, cuidado que a água oxigenada não é a água que a gente, ó, consome, tá? Então, gente, olha, a aula é essa, tá?
espero que vocês tenham compreendido, tá? Se não entendeu, por favor, chama a professora, tá? E, gente, eu queria agradecer, assim, de coração mesmo, que o empenho de vocês em estar aí com a gente, conosco, com a escola, com a coordenação, com os professores, a você que cumpriu esse ano. Você, né, é um guerreiro ou uma guerreira, porque não foi fácil. Parabéns para você que conseguiu atingir isso, fazer mesmo ali com todas as dificuldades, né? E ano que vem, com toda certeza, a gente se encontra, tá bom? Gente, dúvidas, estou à disposição, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.